Você tem informação para trazer do Grêmio? Olha só, vamos lá. Tá acontecendo um movimento. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro que isso não está interferindo, não é nada que vai interferir no Grêmio dentro de campo, tá? É uma informação que a gente tem de um relacionamento que está estremecido dentro do CT Luiz Carvalho. E diz respeito aos funcionários do Grêmio com a parte de gestão do vestiário. Primeiro ponto que eu quero deixar claro é que o Renato ainda não botou a mão nesse vespeiro. Se o Renato botar a mão nesse vespeiro, eu acho que a situação ela vai ficar um pouco mais tensa para quem hoje é gestão dentro do CT Luiz Carvalho. Então, até peço para o pessoal que faz a escutar direitinho para não passar nada errado, né, para quem vocês passam, para a direção e para o departamento de futebol. Qualquer coisa, me peçam o áudio, que a gente manda o áudio Exatamente. inteiro daí. Alô, gabinete de crise que o Grêmio contratou. Vai começar o trampo. Vamos lá. O que está acontecendo no Grêmio, tá? Papel e caneta aí, gurizada. Quando o Grêmio voltou das férias, foi entregue uma cartilha para os funcionários do CT. Funcionários que eles vêm trabalhando no CT já há anos. Quando eu falo roupeiro, zelador, massagista, auxiliar de serviços gerais, segurança, motorista. Essa turma aí, que eles mesmos, há alguns anos atrás, cerca de quase 10 anos atrás, meio que se autodenominaram os coitadinhos. É a brincadeira que eles têm entre eles lá. Os caras que dividem vestiário com o pessoal ganham 1 milhão por mês. Exatamente, os caras ganham exatamente. Muito menos, tá. Porém, esses caras, eles são os caras que fazem a coisa andar dentro do vestiário. A base da coisa. Fazem a coisa andar. Mantém uma banheira pronta, o material de jogo tá todo ali montado, tem as questões que acontecem. O jogador muitas vezes precisa fazer um detalhe, chama o cara, me ajuda aqui, faz um negocinho pra mim ali rapidinho e tal. Isso acontece. Coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia. Uma empresa de advocacia não é formada só por advogados. Tem Exatamente. O que está acontecendo? Foi dada uma cartilha e podaram muitas coisas desses chamados coitadinhos. Eu vou dar um exemplo, tá? Hoje eles não podem mais almoçar no refeitório do CT Luiz Carvalho. Eles têm que pagar o almoço deles no refeitório do CT Luiz Carvalho. Eles têm um setor separado. Se eles quiserem levar o almoço de casa, eles podem levar. E aí eles não recebem mais o vale alimentação, que toda empresa, né, com cara que trabalha determinado número de horas, recebe. É uma questão de lei. Tu trabalha não sei quantas horas, tu recebe o vale alimentação. Deveria receber, né? No Grêmio, eles recebem, mas se tu vai utilizar as dependências do CT, tu não pode utilizar, não vai receber o vale alimentação. Tinha um detalhe seguinte, os caras trabalham no vestiário. O que é o ambiente do vestiário? É um ambiente assim que muitas vezes o jogador vai entrar com a chuteira que estava no gramado, então a chuteira tá suja, limpou, vai estar molhado. Muitos trabalhavam de chinelo, porque é parte de manutenção ali. E aí tá proibido, tem um uniforme que eles têm que usar. Os caras dizem, cara, não dá, é uma questão de agilidade, de trabalho. Pequenos detalhes assim, eles não podem mais, por exemplo, frequentar mesmos ambientes. Então, assim, um exemplo clássico que tinha. Segregaram. Praticamente. Um exemplo clássico que tinha. Autógrafo em camiseta. Vai chegar o cara assim, consegue um autógrafo do fulano na camiseta. Isso é natural. O que acontecia antes? Vou trazer o exemplo do velho Olímpico, tá? Que o Pedrão ficava na porta do vestiário. O cara chegava ali, o assessor, sei lá, seja quem for. Chegou, Pedrão, pega umas assinaturas pra mim. O jogador chegava, a camiseta estava exposta, o jogador ia lá, assinava e ia treinar. Não tomava mais do que 10 segundos do jogador. Não pode mais. Tem que passar pela gestão. A gestão vai definir se pode ou não autografar a camisa. Que é a gestão? Eu já vou chegar lá. A gestão vai chegar nisso. Bom, isso aí começou a dar um mal-estar. Os funcionários começaram a que é isso? Estão nos tratando agora como grupo à parte. Quase como inimigo na trincheira. Quase como um inimigo na trincheira. Eu não vou nem olhar o WhatsApp que tá, desde que eu comecei a falar, tá começando aqui, não para. Última situação que aconteceu, tá? Tá acontecendo um problema envolvendo motoristas que fazem os serviços para o departamento de futebol em dia de jogo. Tá dando um problema sério.
E o que está acontecendo, e eu vou falar porque eu já conversei com a advogada Mariju Maciel, tá, que é bem conhecida, que trabalha ligada ao futebol. Advogada de muitos jogadores. Muitos jogadores. Está acontecendo uma ação na justiça envolvendo funcionários. Eu perguntei, é contra alguém específico? Ela disse, não. A ação é movida contra o Grêmio. Porque tem muita... estão se sentindo, em alguns casos, a questão, como é que chama? Assédio moral. Então está acontecendo. Eu recebi e-mails que foram trocados entre membros da gestão e membros do setor administrativo, ou seja, CT Luiz Carvalho, Arena. Eu recebi os e-mails que foram trocados entre eles. Se isso vai para o homem da capa preta, Juiz do trabalho. o juiz do trabalho, vai dar um problema gigantesco. Mas em que sentido? Assédio. Conteúdo dos e-mails? Conteúdo, moral, assédio. por escrito. Por escrito. Sim. Só para ver se eu entendi. Esses e-mails são os gestores trocando Do CT e-mails com a administração que fica na Arena. Gestores do CT com a administração Isso, da Arena. do clube, que aí é parte do Guerra, vice-presidência, aquela galera toda. Que pessoal que presta serviço em dia de jogo para o departamento de futebol. Motoristas, que tem que ir lá na Arena, por exemplo, jogo no Beira-Rio, tem que ir lá na Arena buscar o lanche que vai ser levado para os jogadores, o lanche que eles vão comer no ônibus na hora de ir embora. Tá bom. Tá? Ou para o interior, Caxias, tem que... Tá dando um problema nisso aí. O que eu sei? Na quinta-feira da semana passada, e aí o pessoal, pô, mas como tu tá bem informado? Quinta-feira da semana passada, o presidente Alberto Guerra recebeu alguns desses funcionários, representantes desses funcionários. Semana Grenal, hein? Semana Grenal. Na quinta-feira, o presidente recebeu representantes desses funcionários. E ele não sabia que estava acontecendo isso. O presidente não sabia que estava ocorrendo tudo isso aí. Ficou sabendo na quinta. Ficou sabendo pelos funcionários na quinta. E ele ficou, de certa forma, preocupado com essa relação do que está acontecendo. Ele está tentando, da sua maneira hábil que ele tem, por como ele é uma pessoa que preza muito pelos funcionários, desde o início ele deixou bem claro, o presidente preza muito pela relação com os funcionários, ele sempre disse, são os funcionários que fazem o Grêmio andar. Então o presidente ficou preocupado com essa relação. Tem jogador, tem liderança que já está dando recado, dizendo assim, dá uma segurada, não bota a mão nesses caras porque eles são nossos. Se começar a botar a mão nesses caras, a situação vai ficar ruim. O jogador é o Kahneman. É o Kahneman. No caso, ele está do lado não dos gestores, Dos funcionários. do lado dos funcionários. O problema todo está acontecendo, é uma relação que está complicada, está acontecendo. Marcelo Rudolph, Luiz Wagner Vivian, Antônio Brum. Antônio Brum não está nessa história. Mas só Brum é do porque se ele é o futebol. vice O Antônio Brum não tá. Porque o Antônio Brum ele não chegou nele, como vice de futebol não chegou nele, tá num setor abaixo dele. Tá. Desculpa, só é que o outro é o Pedro, eu esqueci o sobrenome do Pedro. Tá, mas vamos só um pouquinho. Também, desculpa, e o outro lado que tá pesando a mão é uma gestora, que eu não sei se ela é de RH, o que é a Cristina Muniz. A Cristina já está no Grêmio há muitos anos e já passou por várias gestões e é daquela, como que eu trouxe algum tempo atrás, daquelas que ficaram e que não eram dessa gestão, mas que ficaram. Essa é que é do lado do Dorico, Romã? Que seria porque tem um rolo no Grêmio que tem os simpatizantes executivos do Dorico que ficaram e estariam meio que remando contra. Isso, os executivos. Mas vamos lá, eu só quero dizer o seguinte. Recentemente, antes do último rebaixamento, o Grêmio passou por um problema de vestiário, que teve aquele processo de demissão de um monte de gente, da comissão técnica, da assessoria de imprensa, de nutricionista, de médicos e fisioterapeutas. Que o Kahneman veio ao público, comprou o barulho dos caras, desses que foram demitidos. De novo, o Kahneman está vendo que a corda está por estourar. Parece pouco, tá? Mas para o ouvinte entender, quem segura o piano é o pessoal, os coitadinhos dos bastidores. Massagista, motorista, limpeza, tia do cafezinho. Esse pessoal é fundamental. Agora eu vou voltar no tempo, e tu mesmo disse que quando o Grêmio tentou pela primeira vez o Luiz Vivian, sim. Era para apaziguar. A frase que foi dita. Que ano foi aquilo? Foi 2018. Foi quando o Grêmio estava para cair.
2018, quando o daí Grêmio, veio quando o Grêmio Zanota. contratou, não, quando o Grêmio contratou Klaus Câmara. Klaus Câmara. Zanota foi. Eu acho que foi 2018. Início de 2018, ou do início de 2019, eu não vou, agora me perdi um pouco nessa questão temporal. A frase que me foi dita é: nós queremos o Luiz Wagner porque ele é cria do Grêmio, ele conhece todos esses caras do vestiário e eles estão escanteados e nós precisamos deles. Pedro Aguiar, o supervisor de Isso, logística. esse aí, Pedro Aguiar também. Tá, e nisso queriam buscar o Luiz Wagner Vivian para dar uma apaziguada com os coitadinhos. Não veio o Klaus Câmara. Que era o homem do CEO na época, Carlos Amodeu. E o Luiz Vivian foi barrado pelo Amodeu para botar o Klaus Câmara. Bom, a roda girou, a fila andou, Guerra ganhou a eleição, é presidente, buscou Luiz Wagner Vivian para ser executivo. Porque ele queria Rodrigo Caetano e não conseguiu tirar o Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro. Pegou o Luiz Wagner Vivian. O Luiz Wagner Vivian. Marcelo Rudolph foi promovido, né? Porque ele era antes de logística e depois passou... Mas esse ele já estava antes. Tá. Já estava Supervisor de antes. futebol, né? Vamos lá. Aí tu tem um cara que era antes para vir para apaziguar, o Marcelo Rudolph, que já tá aí, acho que tem 15 anos de Grêmio. Como é que o Antônio Brum, que é o vice de futebol, não vai saber? Não é que ele não sabe, Cristiano, mas é que assim, talvez a briga, o mal-estar, eu não sei se... aí eu já não sei, tá? Aí eu tô fazendo uma leitura dos fatos. Eu vou fazer a leitura Tá. em cima das tuas Tá, mas informações deixa eu só... que são O precisas. que eu acredito até chegar no Luiz Wagner, que é o executivo de futebol, talvez, aí é a leitura dos fatos que eu tô fazendo, o Luiz Wagner barre o problema ali e não deixe chegar no Antônio Brum. Não, peraí um pouquinho. Tá tudo certo. Agora eu vou fazer a minha leitura dos fatos, baseado nas informações concretas que eu sei que tu tem aí. O Kahneman, que é o zagueiro do Grêmio, já deu o recado. Se estourar, eu vou me posicionar. O Kahneman sabe. O Kahneman. O homem do futebol, o Antônio Brum, não sabe? Não, ele sabe. Ele sabe. Agora, se não sabe, tu tem que repensar a presença do Antônio Brum. Tem uma insatisfação geral entre funcionários. Teve um funcionário que foi demitido, tá? Ontem. Demitiram um motorista ontem. De todos esses rolos, da parte do administrativo que presta serviço, foi demitido ontem. Sim, vai ter que voltar, porque se tem ameaça de processo de assédio e já tem advogado consultado para mover a ação, que é a Mariju, se esse cara foi demitido, por qual justificativa, ele volta. A Mariju mete o processo, vão ter que recontratar o cara. Cara, a ação de assédio moral não é uma coisa simples, cara. Isso é uma coisa grave. Ação de assédio moral dos funcionários do CT com um advogado contratado, pessoal que já teve uma comitiva... Não é só CT, viu? O administrativo e essa parte da arena também tá junto. Tá, pior ainda. Então, esse pessoal já foi eleito uma comissão para discutir com o presidente Guerra, que não sabia de nada. Foi. Vem cá, presidente Guerra. Só um pouquinho. Na quinta-feira o presidente recebeu esses O funcionários. senhor foi o último a saber, tendo o Luiz Vivian, o Marcelo Rudolph, o Antônio Brum e o Kahneman. E o Renato dizendo que ainda não vai botar a mão no vespeiro. O Renato foi procurado por alguns desses funcionários. E o Renato não falou nada para o presidente Guerra? E o Renato só disse para eles, segura, vai, que se precisar eu vou entrar. Tá bom, gestor, segura. Ele foi mais gestor que os outros. Agora eu vou fazer a minha leitura, tá? Eu tiro o Antônio Brum dessa, porque para mim esse não é um rolo do departamento de futebol do Grêmio. Qual é a função do Antônio Brum? Não, o Antônio Brum, ele é o Se os funcionários do departamento de futebol estão para daqui a pouco... o detalhe é o seguinte, na troca de ele é o e-mails... vice-presidente de futebol, mas o futebol do Grêmio tem um diretor executivo. Na troca de e-mails que eu recebi, não está copiado o Antônio Brum. Tá perfeito. Não está copiado o Antônio Brum na troca de Muitas e-mails. vezes se questionou... Porque não é do setor futebol. Muitas vezes... Claro que é do setor futebol, é o CT, é o vestiário. Tá bem, Silva, só que o futebol do Grêmio tem um diretor que é executivo. Perfeito. Quantas vezes se questionou da utilidade do vice-presidente de futebol político? Muitas vezes. E eu dizia aqui, ó, bom, o vice-presidente de futebol político, ele é os olhos e os ouvidos da gestão. Do presidente, que não pode estar lá no dia a dia porque tem que despachar outros assuntos. Se o cara que é olhos e ouvidos da gestão não sabe disso, demite o vice de futebol. Mas é que se nem o presidente sabia.
Mas É ele que não dá pra tem... demitir o presidente. né? Não, eu não posso demitir o presidente, mas ele botou um cara que tem que ser os olhos e ouvidos da gestão. E ele não, se ele não sabia, cara, ele tem que ser demitido. Se o Kahneman, que é o zagueiro, sabe, já mandou mensagem, se mexer aqui de novo, eu vou chiar. O Renato, que é o treinador, tá sendo mais gestor que o vice de futebol. Mas aí que tá certo, que o vice de futebol não sabia. Vai aumentar ainda mais a crise. Não, Tem que ser piora. demitido. Tá bom, tá bom. Claro Não que serve pra eu- nada, eu mas tá acho- bom. Não, eu acho que Fica esse é lá. um rolo, cara, institucional. Claro que sim. Eu acho que esse é um rolo que um cara tem que resolver. Esse cara é o presidente A do clube. frase que eu ouvi, Esse cara é o O presidente, presidente do clube. ficou sabendo. A frase tem que eu uma ouvi- ação com uma advogada, com tudo, uma ação que vai ser de ação de assédio moral. E a advogada, e o presidente ficou sabendo na quinta, na antevéspera do Grenal. a frase que eu E ele ouvi, tem que resolver. a frase que eu ouvi de um dos envolvidos foi: o seu Verardi nunca deixaria isso É acontecer. isso. Uhum. Sim. Que era a É o função dele, algodão, não, que não, era a algodão função entre dele. os e cristais. não do vice de futebol. Essa é a função Ele disse: seu de Verardi nunca ia superintendente, deixar isso superintendente. acontecer. É isso. Ah, mas só um pouquinho, gente. Tem uma insatisfação dentro do vestiário. E o vice de futebol não sabia. O vice de futebol é campo, Cristiano. Cara, o Mas, ô, campo, Cristiano, o o campo vice de são fu- 10 Mas passos, o vice sai de do vestiário. futebol não tá ali todo dia, Cristiano. Cara, Ele eu, não tá ali eu todo acho que dia. eu acho que essa discussão ela é pertinente, mas eu acho que nós estamos indo pro lado do vice-presidente Não, de futebol, eu- ou do vestiário como um todo. Só que tem uma coisa, a meu juízo, mais grave que isso, que é o seguinte: é uma Assédio acusação moral? de assédio, cara. Não, eu concordo contigo. Eu Uma vou, acusação de assédio. tá, eu vou parar de falar do Antônio Bruno, de vice de futebol. Vamos lá. Não, tá Tu bem. tem uma ação de assédio moral dos funcionários do vestiário, do CT Luiz Carvalho. Isso aí é assunto para presidente, cara. Isso aí é Ah, É fundamento jurídico. claro, a doutora- isso é assunto para o Conselho de Administração. A Sim, doutora Mariju não me fecho contigo. passou, não quis me passar se tem algum nome, se tem alguma pessoa, eu não sei como é que funciona juridicamente falando, eu não sei como é que funciona, eu não sei quem é que move a ação. Eu só perguntei para Isso é ela. uma ação coletiva. Tá, eu só perguntei para ela, essa ação vai contra alguma pessoa, vai contra o nome de alguma pessoa? E ela me disse não, é a instituição, é o Grêmio. Mas É o é Grêmio quem vai Uma responder. ação coletiva de funcionários que estão reclamando de assédio moral contra o clube. É, isso aí. Simples. E o último caso que responde pela instituição é o presidente. Agora, é se engana aquele que pensa que isso não reflete dentro de campo. Isto reflete e muito. Isto reflete uma engrenagem importante